Boa tarde, tudo bem? Como as meninas falaram, nós vamos usar como base este ano o Mentiras em que as Mulheres Acreditam. Vocês já leram esse livro? Quem aqui já leu o Mentiras? Já leu? Quem aqui já ouviu falar? Quem aqui já assistiu a Simone Quaresma, naquela série de lives que ela deu sobre mentiras em que as mulheres acreditam? Não? Ótimo, então vocês não vão ficar comparando com as outras palestras. Mas depois corram atrás e vem também, porque tem muito conteúdo bom online que a própria Simone Quaresma ela oferece, e ela deu várias aulas a respeito desse livro. Esse livro é muito bom, vale a pena vocês correrem atrás, comprarem. Recentemente saiu, acho que uma nova edição em que a Nancy DeMoss, a autora, ela acrescentou mais algumas mais algumas mentiras e mais algumas verdades. Ela aumentou um pouquinho, né, o repertório do livro e ficou muito bom. E uma das coisas que nós gostamos muito a respeito desse livro é que, primeiramente, ele responde, ele toca em todas as áreas mais polêmicas da nossa vida. Então, vai ter palestra polêmica pra caramba durante essas próximas palestras. Talvez não as próximas, né, imediatamente depois dessas, mas mais adiante, se Deus permitir, nós vamos entrar em temas muito sensíveis e muito incisivos. Então, as mentiras que o livro vai abordar serão mentiras que vão incomodar a gente. Porque essa é a proposta do nosso encontro aqui hoje e os próximos, é incomodar vocês, é nos incomodar, para que nós saiamos daqui mais dispostas a ouvir a verdade, ao invés da mentira que nós temos acreditado. E hoje vai ser, na verdade, a primeira parte de 2 palestras. A Jana não sabe, mas ela vai ser a próxima. Que a da próxima parte dessa palestra já está sabendo agora. Vamos ver depois a tua agenda. Porque quando nós começamos a ver as mentiras, tem tanto conteúdo, a gente falou, não, vamos juntar para abordar esse assunto, né, as mentiras que as mulheres acreditam sobre Deus, juntar e falar sobre esse assunto numa só palestra. Mas é muito, muito profundo, é muito conteúdo bom, que se a gente passar voando por cima, né, a gente acaba perdendo coisas boas em que a gente pode meditar. Então, hoje eu vou dar a primeira parte, na verdade, a apresentação, a introdução do livro e exatamente o que significa essa coisa de mentira, por que a gente acredita na mentira, se a gente sabe que é mentira, né? Não parece ser uma coisa natural, a gente sabe, é mentira, então eu vou acreditar nisso aí, né? Parece ser uma coisa contrária à nossa natureza, mas, muito pelo contrário, nós fazemos isso constantemente. Então, hoje, meu objetivo com essa palestra é a gente começar a entrar mais nesse tema de por que nós acreditamos nessas mentiras e de onde vêm essas mentiras. E eu queria fazer uma pergunta, talvez um pouquinho sensível. Quem aqui dentre vocês já fez dieta? Quem aqui está fazendo dieta atualmente? Mais ou menos. Quem aqui está fazendo... como é que é o nome? Reeducação alimentar. Pronto, isso aí é mais bonito. É mais bonito. Não é dieta, é reeducação alimentar. Porque dieta é uma semana, né? Reeducação alimentar é para a vida. A gente se engana, né? Era para ser para a vida, né? Mas o primeiro churrasco que aparece, a gente pisa na jaca. Quem aqui... Então, aqui, eu acho que, pelo menos, a grande maioria já pensou, imaginou na dieta, né? Hoje estou enganada. Quem aqui nunca fez dieta e acha que é, assim, do inferno, dieta, essa coisa pode acabar para sempre? Levanta a mão. Pronto. Então, vamos imaginar, você que está numa dieta, você que já fez a dieta, que você está lá, você está firme e certo no teu objetivo, e aí a tua amiga vem com uma caixa de brigadeiro que sobrou da festinha de aniversário da filha dela. Diz, amiga, isso aqui vai estragar. Topa tu? Aí você... E vamos imaginar que você não tenha filho, porque se tivesse filho, daria para os filhos, né? Mas está lá na tua casa, só tem você, talvez o marido, talvez a mãe, né?
Tá lá na tua frente o brigadeiro. Vocês gostam de brigadeiro? Porque se não gostar é fácil, né? Aí é só deixar para lá. É só estragar, é só deixar estragar. Bota na geladeira que estraga. Pronto. E tá lá. E você sabe que é uma caixa de brigadeiro. Sobrou muito, né? Porque, aparentemente, hoje em dia, as mães não estão deixando as crianças comerem muito brigadeiro, porque faz mal. Então, a festinha tinha brigadeiro, as mães não deixaram as crianças comerem brigadeiro. Sobrou muito. Então, tá lá. Você olha aquela caixa e você olha e pensa... Eu estou quase chegando no final, né, do meu objetivo, mas só um, né? Só um, a cara de Dani. Só um, com certeza não. Aí você pega e come. Aí vai mais um. Aí vai mais um. Por quê? Porque aquilo é gostoso. Porque aquilo é prazeroso. Porque aquilo provoca uma reação química, hormonal no nosso cérebro que faz a gente querer mais. E querer mais até a gente passar mal, se tiver tanto brigadeiro. Não é mesmo? Pronto, já fiz isso com pote de sorvete em épocas que eu estava desesperada. Aí eu me arrependi amargamente de ter comido aquele pote de sorvete inteiro. Mas vocês perceberam que era uma mentira que a gente estava acreditando quando a gente comeu aquele brigadeiro, achando que não seria nada demais, que era fácil, né? Que não seria que nem a latinha de Pringles, que diz, né, é impossível comer só um. Pronto, a gente achava, não, é só um. É só um. Mas a gente continuou porque era tão agradável. E as mentiras nas quais nós acreditamos, e nós continuamos a acreditar, elas não são mentiras com gosto amargo. Elas não são mentiras que a gente olha assim, caramba, isso aí é horroroso, né? Claro que ninguém nunca vai acreditar nisso. Não. Elas são mentiras que o diabo sagazmente cobre com uma camada de chocolate, né? Com açúcar, dá com um melzinho, dá aquela retocada para que você olhe. Ele é um agente de marketing fantástico, né? O diabo. E ele enfeita a mentira de uma forma que nós achamos aquilo atraente, apesar de sabermos que aquilo é mentira. E a Nancy DeMoss, no seu livro, ela vai, então, entrar e explicar, já no começo deste livro, que absolutamente todo pecado nas nossas vidas, todo pecado, o roubar, o mentir, o ficar ansioso à toa, né? Ficar ansioso, tudo isso parte de uma mentira. Tudo isso parte de uma mentira. Esses dias, eu estava conversando com uma amiga minha sobre umas crises de ansiedade que eu tinha passado um tempo atrás. E ela, conversando com uma conselheira nata, muito mais sábia do que eu, que já leu demais, ela, Hendrika, essas crises de ansiedade, essas coisas assim, elas partem de um medo que você tem, e que nós temos, que toda vez nós nos enganamos a respeito deste mundo, achamos que nós estamos correndo um certo risco, um perigo nesta vida, de que nós vamos ser envergonhados, de que nós vamos ser humilhados, de que nós estamos correndo um risco de vida, de que nós corremos um risco de muitas outras coisas, quando não é necessariamente verdadeiro. E nós temos esse medo tão grande, e nós achamos que conseguimos controlar alguma coisa por nos preocupar, que isso vai nos consumindo por dentro, e nós esquecemos a pessoa principal que está lá, porque nós estamos mentindo a nós mesmas, achando que Ele não se importa, que Deus está ausente, de que Deus não é bom, de que Deus não está no controle das coisas. Oi? Não está vendo, de que ele está assim, ele é bom para todo mundo, menos para comigo. Então, nós temos essas mentiras encravadas dentro de nós, e vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, mas esse é um ponto que nós precisamos lembrar diariamente. Toda vez que nós cometemos um pecado e nós olhamos, observamos as nossas vidas e vemos um hábito pecaminoso, nós precisamos começar nos perguntando, peraí, isso aqui, todo pecado, ele vem a partir de uma mentira. E aí nós vamos, então, traçar para trás, ver de onde vem essa mentira e qual é essa mentira. Então,
Todo pecado nas nossas vidas começa com a mentira. E eu queria abrir com vocês em Gênesis capítulo 3, onde nós encontramos a narrativa da primeira mentira contada. E em Gênesis capítulo 3, nós vemos o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha aí, a primeira mentira. E o que aconteceu logo em seguida? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E aí vai descrever o restante desta narrativa, em que Deus vai, confronta, castiga, e eles então sofrem as consequências do seu pecado, que até hoje afeta a todos nós. Mas eu quero que vocês percebam a sequência das coisas que aconteceram aqui. O que foi a primeira coisa que aconteceu? Eva chegou lá e ela ouviu a serpente. Tá? Agora, não é o simples ouvir. Né? A pessoa fala e você não tem como fugir. Né? A pessoa está falando e aí você ouviu, você não tem como selecionar, né, naquele momento. Não, eu sei que a pessoa vai falar tal coisa, então eu não vou ouvir. Às vezes a gente é pego de surpresa. Mas a Eva, ela já estava numa situação em que ela estava dando ouvidos. Você percebe que ela começou um diálogo com a serpente, quando a serpente claramente, já desde o início, estava distorcendo as palavras de Deus. Então, a primeira coisa que acontece na nossa vida, o primeiro passo para a gente cair na balela do diabo, na balela das mentiras que a gente ouve por aí, é dar ouvidos àquilo que está sendo falado. Não apenas dar ouvidos, mas dar o palco, né? Dar aquele benefício da dúvida. E se? Vamos, né? Eu sei que ele está errado, mas vamos deixar ele falar, porque pode ser, né, que, não sei, eu simpatizo com ele, né? Ele está errado, mas eu simpatizo com essa pessoa. Vamos ter uma discussão aqui tranquila. E aí o que acontece é que nós nos colocamos numa situação perigosíssima, porque nós somos seres extremamente influenciáveis. Nós somos seres extremamente influenciáveis. Então, aquilo que nós passamos o dia ouvindo, assistindo, lendo, as nossas companhias, as nossas amizades, aquilo que a gente permite que vá entrando no nosso coração, na nossa cabeça, mesmo que a gente ache, não, eu sou uma pessoa firme na fé, eu não vou permitir que nada disso me afete. Mas se nós não percebermos que nós somos vulneráveis, nós somos fracas, especialmente quando diz respeito aos nossos desejos pecaminosos, quando aquelas mentiras elas correspondem àquilo que nós queremos, como, por exemplo, aquele brigadeiro que estava lá, tão apetitoso, e naquele momento que a gente estava com fome, com vontade de TPM, querendo comer um chocolate, a gente foi lá e caiu, apesar de sabermos que não era a hora para aquilo. A mentira faz a mesma coisa. E quanto mais nós nos expormos a essas coisas, mais vulneráveis nós vamos nos tornar. Por isso é muito importante nós já começarmos a avaliar a nossa vida,
onde nós estamos agora, com quem nós conversamos, quem é que permitimos que dê sua opinião constante para nós, a quem nós estamos dando ouvidos. Nós passamos o dia assistindo o Globo, nós passamos o dia assistindo novela, nós passamos o dia lendo notícias que ficam criticando o cristianismo, nós ouvimos pessoas ao nosso redor que estão constantemente discursando contra as bases da nossa fé. Isso pode ser algo que nos choca no começo, mas basta nós estarmos numa posição de vulnerabilidade, em que aquele dia nós estamos, por algum motivo, desejosos de ouvir aquela mentira para nos agradar, que nós, então, começamos a dar mais atenção e mais ouvidos àquilo, e aquela mentira vai criando raízes no nosso coração. O primeiro passo para nós cairmos na mentira é nós darmos ouvidos a ela. Nós ouvirmos e permitirmos que ela tenha um palco, né? Tem algumas igrejas em que eu nunca fui, mas eu já ouvi falar que chamam pessoas que parecem estar possuídas e querem dar um microfone, né, pro diabo, né? Fala aqui, qual é o teu nome? Então, nós muitas vezes queremos fazer isso com a mentira, né? Pega aqui, ó, toma o microfone, vamos dar o foco a isso aí que você está falando agora, para que você possa ser ouvido e talvez tenha o benefício da dúvida. Então, o primeiro passo, ouvir a mentira. Assim como a Eva deu, então, o palco para a serpente. O segundo passo, meditar na mentira. Quando nós tentamos fazer sentido daquela mentira, nós pensamos, não, peraí, mas pode ser que isso, de fato, não é tão ruim assim, né? Isso que o feminismo está pregando. Não é tão ruim assim isso que taoísmo está pregando. Não é tão ruim assim isso que o colega falou. Pode ser contrário à palavra de Deus, mas deve ter um pingo de razão por detrás. E pode ser que isso, de fato, faça sentido no final das contas. E nós vamos, então, meditando nisso. Ao invés de nós meditarmos na palavra de Deus dia e noite, nós, então, ocupamos a nossa mente com aquilo que não é proveitoso, com aquilo que não convém. E, então, isso passa a ser internalizado. Nós internalizamos as mentiras, os argumentos, e nós, então, começamos a oferecer justificativas para aquilo que nós desejamos. Então, por exemplo, eu tenho um momentinho, logo depois, na verdade, eu vou falar do meu momentinho do cochilo. Eu tenho um momento, logo depois do almoço, em que é sagrado para mim, que eu almoço e eu vou deitar. E eu falo para os meus filhos, a mamãe acordou 5h30, trabalhei, fiz almoço, pus na mesa, dei para vocês, agora é o momento da mamãe descansar. Então, vocês brinquem, mas não me atazanem agora. Eu vou fechar a porta, que eles ficam tranquilos, né? Tá num ambiente seguro, vou fechar a porta, e a mamãe agora vai ter um momento, pelo menos 30 minutos, sem que ninguém me importune, porque a mamãe precisa descansar. E eu, às vezes, acho isso tão importante para a minha vida. Eu penso, se eu não tiver esses 30 minutos para descansar, eu vou pirar, eu vou morrer, eu não vou aguentar o resto do dia. E se eu colocar isso como a verdade na minha vida, que às vezes eu coloco, veja como é agradável pensar nisso, né? Porque, poxa, quem não gosta de tirar um cochilo depois do almoço? E eu quero estar lá, eu quero ter razão, eu quero poder olhar para os meus filhos e falar, mamãe, agora não vai. Mas isso começa a tomar uma forma tão grande no meu coração que eu começo a pecar contra meus filhos quando eu fico irada com eles. Eu fico braba, eu começo a perder a paciência. Vocês não deixam a mamãe descansar, vocês ficam me importunando, vocês me incomodam. Se eu começar a dar ouvidos a essa mentira de que eu mereço, é meu direito ter esse momento de descanso, que é mais importante eu receber o meu descanso naquele momento do que eu cuidar daqueles que foram me entregues para cuidar, eu vou pecar. Mas perceberam que aquela mentira
Eu falando assim agora para vocês é horrorosa, né? Eu falar assim, ó, eu acredito. Se eu falasse assim para vocês iriam achar a esposa do pastor é horrorosa, pelo amor de Deus, pecadora miserável, né? Ela achar que ela tem é mais importante o cochilo dela do que ela cuidar do filho dela que está chorando porque bateu o joelho, porque, né, brigou feio com a irmã. Se eu falar para vocês isso, com certeza isso é horroroso, né? Mas naquele momento em que eu estou cansada, né, eu passei o dia trabalhando, eu quero acreditar aquela mentira. Eu me convenço daquela mentira, porque ela satisfaz os desejos do meu coração. Ela satisfaz os desejos do meu coração. Eu só vou acreditar naquilo que eu quero acreditar, que vai cumprir algum prazer dentro de mim, que vai me dar aquilo que eu quero, para que eu não sinta culpa, para que eu não sinta vergonha. É uma tentativa de me justificar perante os outros, olhando para o meu pecado. Perceberam isso? E nós fazemos isso quando nós começamos a meditar na mentira. Nós ouvimos a mentira, essa opção, né, é implantada no nosso coração. É possível que Deus, de fato, esteja guardando, tirando uma coisa boa de mim? Será que é possível que Deus não quer o meu bem? E nós começamos a meditar nisso. De fato, isso é algo assustador, porque, peraí, mas eu quero aquilo. E se isso for verdade, então melhor ainda para mim, porque aí eu vou me justificar. Eu posso ter aquilo que eu tanto quero. Eu posso ser uma esposa insubmissa. Eu tenho o direito de reclamar do meu marido dia e noite, porque ele é isso, ele é assado, porque eu tenho os meus direitos. Porque lavar louça é dos dois. Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso e eu vou deixar aí podre mesmo. Mesmo que os filhos tenham que comer de descartáveis, vou deixar lá. Eu não vou servir minha família até que meu marido perceba que nós temos a igualdade plena perante Deus e que as tarefas, então, são plenas aqui em casa. Eu sei que tem algumas mulheres aí que vão me atacar depois disso. Não, Rendrica, mas a louça tem que ser dividida igualmente em casa. Vamos ter uma conversa depois sobre isso. A gente não estou dizendo que não é uma coisa boa, mas a gente correr atrás disso e começar a atacar o marido por conta disso não é uma coisa boa. Enfim, o primeiro passo, ouvir a mentira. Segundo, meditar na mentira. Terceiro, acreditar na mentira. E agora, a partir de agora, nós substituímos a verdade que nós acreditamos, que achávamos que acreditávamos, por essa mentira. E isso é assustador, porque uma vez que nós começamos a destruir uma verdade no nosso coração e substituir por uma mentira, as outras coisas vão caindo como dominós. E é curioso, porque as mentiras que nós acreditamos, que Deus não é bom, que filhos são um problema, que eu tenho direitos neste mundo acima de qualquer outra pessoa, que Deus não se preocupa comigo. E, se vocês pegarem esse livro, vocês vão ver a quantidade de mentiras lá que a gente vai discutir, e que a gente vai brigar depois a respeito. Vocês podem discutir à vontade. Viu? Mas, a partir do momento que nós começamos a engolir uma mentira, as outras vão entrando tão facilmente, mesmo que elas sejam completamente incoerentes com aquilo que nós declaramos acreditar. Mentira não precisa ser coerente. Vocês já perceberam, quando a gente está discutindo com a pessoa, que tem uma ideologia na cabeça, uma ideologia que está tão fixa na cabeça, que, às vezes, a pessoa vai repetindo mentiras e repetindo lemas e repetindo jargões, mesmo que essas palavras não façam sentido nenhum, não tem lógica, elas não. Se você for pensar mais a respeito, se tentar convidar a pessoa a meditar mais a respeito, ai, que bonita a borboleta. A pessoa não sabe como conciliar essas mentiras, né? Essas verdades na vida dela, essas mentiras. Mas ela simplesmente acredita, porque aquilo está satisfazendo um desejo dentro dela. Aquilo que ela está acreditando está satisfazendo algo que ela já quer. Ela já queria ter.
dar ouvidos à mentira, meditar na mentira, acreditar na mentira e agir na mentira. As nossas crenças vão produzir comportamentos. Muitas vezes nós achamos, não, fulaninho é crente, mas ele não age conforme a fé, conforme aquilo que ele acredita. Isso não existe. Ele está agindo exatamente como ele acredita. Porque os nossos comportamentos sempre vão partir do nosso coração. Sempre vão partir daquilo que nós acreditamos. Diz lá em Provérbios 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Todas nós nos enganamos achando que não é isso que acredito, foi sem querer, né? Não, isso é completamente contrário à minha fé. Isso não sei de onde veio esse comportamento, porque eu sei que está errado. E quando a gente para pensar, na verdade, a gente está encarando uma mentira. Todo pecado parte de uma mentira, que nós acreditamos. Então, você pode professar sua fé num Deus bom, mas se você tem medo de que amanhã o nosso Senhor não vai cuidar de você, não vai te dar o pão de cada dia, te dar as bênçãos que Ele promete, que é Ele mesmo para você, a paz que só vem dEle. Se você não acreditar que Deus, de fato, é bom para com você, você está acreditando numa mentira. Você professa algo que você não acredita. Você professa a sua fé num Deus soberano, e mesmo assim, você anda preocupada dia e noite porque não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Você acredita num Deus que é santo, mas você, então, não tem problema em fazer coisas com seu namorado ou com outra pessoa que não convém, achando que Deus não está lá. Achando que ele pode ser justo com as outras pessoas, mas ele é paciente comigo, né? Ele não está me vendo. As consequências não vão vir. E essas são as maiores mentiras que nós acreditamos, que nós podemos nos safar com aquilo que nós fazemos. Que porque nós fizemos uma vez, 2 vezes, Deus não está lá nos vendo e sabendo que aquilo vai nos levar à perdição e que haverá consequências. Porque toda mentira acreditada vai gerar escravidão. Então, veja, todo pecado nas nossas vidas começa com a mentira. E isso começa como? Ouvindo a mentira, meditando na mentira, acreditando na mentira e, finalmente, agindo na mentira. Que foi o que aconteceu com Eva, quando ela finalmente olhou o fruto, viu que era bom. Ao invés de Deus determinar aquilo que era bom, ela decidiu que era bom por si mesma e ela acreditou na mentira da serpente. Ela, então, tomou e comeu. E, então, toda mentira que nós acreditamos vai gerar escravidão. Lá em Campos do Jordão, quando a gente visitou, tem umas trilhas, o local lá na colônia de férias, onde a gente encontrou uma casinha lá para ficar um tempo, tem um mato bem bonito. Nossa, é muito agradável, porque você sobe umas montanhas, você consegue ver o pôr do sol. É maravilhoso. E tem umas trilhas lá que, se você não se cuidar, você começa a trilha e percebe que a trilha não acaba, né? Aí, teve uma vez que... Lembrando aqui, teve uma vez que eu fui com um amigo, porque a minha amiga estava grávida de 7 meses, estava todo mundo junto lá na colônia de férias, e a gente estava com os meus filhos, que eram 3, e os filhos deles, que eram 3. Então, 6 crianças. Aí eu falei, bora caminhar? E a criançada, bora! Aí fui eu e o esposo da minha amiga, porque ele estava disposto, era a única pessoa que estava disposta, e a gente foi lá, entrar na trilha. E eu falei para ele que eu já tinha ido algumas vezes, eu estava certa de mim mesma, né? Não, essa trilha ela deve dar 30 minutos, bate e volta, né? A gente começou a andar. Cadê o final dessa trilha? E as crianças, e era morro acima, né? Cadê as crianças? Acho que a menorzinha tinha 2 anos de idade. Cadê o final dessa trilha? Cadê? E ele olhando para mim. Não vai acabar, não. A gente passou 1 hora andando
E sem volta, né? Eu falando, não é possível, que se a gente voltar agora, vai ser mais 1 hora para voltar. A gente estava chegando lá, e eu falei, não é possível. Aí a gente viu um casal que estava voltando. E eu falei, é o fim da trilha, logo aí? Não, tem mais 2 horas aí de trilha. Vocês vão com essas 6 crianças, elas já estavam chorando de sede, a gente não tinha levado nada, chorando de fome, e eu morrendo de culpa, porque eu tinha certeza que aquela trilha só tinha 30 minutos. E aí a gente teve que dar meia volta, eu tive que pedir perdão a todas as crianças, a 6, e ao Maurício, que estava lá acompanhando e só me fuzilando com o olhar. E o pior é que a gente estava com o celular, mas não tinha sinal, né? Então o povo lá em casa estava esperando, desesperado, sem saber onde a gente estava. Mas eu estava tão confiante porque eu achava que já tinha passado por lá antes. Eu achava que já tinha sido aquela trilha. E a trilha, ela parecia tão tranquila, né? Tão usada e tal. E eu disse, não é possível que essa trilha ela não chegue em lugar nenhum, porque o chão está tão batido, as pessoas passam por aqui direto. Então, eu estava segura nessa caminhada. E é curioso como a gente passava e tinha umas trilhas assim meio escondidas, mas dava para ver que tinha um caminho que entrava mato adentro e as crianças, vez por outra, queriam entrar lá. Não, mãe, a gente tem uma trilha aqui, vamos explorar? Eu disse, não, filho, por aí não, porque pouca gente foi por aí, eu nunca entrei por aí, então não é seguro, não. A gente vai se perder por aí, não sabe aonde vai levar essa trilha. O pecado, a mentira, é a mesma coisa. Uma vez que a gente faz, uma vez que a gente acredita e cai na tentação e, de repente, percebe, peraí, foi até agradável. Deus não me matou. Ninguém me pegou. Não tem consequência nenhuma. O caminho é seguro. E aí, o que acontece? Mesmo que nós saibamos que é errado, nós nos convencemos daquela mentira, que é algo bizarro que acontece conosco por conta dessa queda que nós sofremos, por conta da morte que tomou posse do nosso coração. Estou falando agora antes de Deus nos trazer de volta à vida com um novo nascimento. Mas é algo que nós ainda até hoje, mesmo redimidos, nós precisamos cuidar da nossa vida, porque uma vez que nós trilhamos esse caminho da mentira, é muito fácil nós voltarmos. Como um casal de namorados, é muito mais fácil um casal de namorados que caiu uma vez e teve relações sexuais, é muito mais fácil eles cometerem o mesmo pecado de novo e de novo, se não forem pegos, do que um casal que nunca teve nada. Por quê? Porque eles já conhecem o caminho. Eles já perderam o medo. Eles já sentem segurança naquilo que eles estão fazendo. Nós queremos segurança. É algo que nós, especialmente nós mulheres, nós almejamos, é segurança. Nós somos criaturas de hábito, como C.S. Lewis fala. Nossa vida gira ao redor daquilo que nós sentimos que é seguro. Então, nós acordamos pela manhã a tal hora, nós escovamos nossos dentes, nós preparamos nosso café da manhã, nós seguimos uma série de hábitos, porque isso nos traz segurança o suficiente para enfrentar o resto do dia. Se algo acontece para nos tirar do hábito, eu não sei vocês, mas eu fico desesperada. Talvez eu seja muito apegada à minha rotina. Tem algumas pessoas como eu que são muito apegadas à rotina. Se alguma coisa acontecer, tu também, eu fico desestruturada totalmente. Acaba o dia para mim. Aí meu marido, ele é o oposto, né? Ele é totalmente improviso. Tu tem um quadro. Pois é. Mas é curioso isso, né? A final de semana tem que dar uma aliviada. Pois é, isso é mais uma mentira que nós acreditamos, que nós temos o poder de controlar a nossa vida com a tabelinha, né? Com o calendário, com a agenda, né? Com os alarmes do celular. O meu marido é o completo oposto. Ele é muito flexível, ele de improviso total. Rendrica, relaxa, a gente faz o que der, né? Homem, então, não é assim. Eu tenho um horário, assim. São 4h58. 4h58, eu tenho algo marcado aqui na minha agenda, escovar os dentes. Então, se sair da rotina, eu fico desesperada, a Dani está rindo.
Mas nós somos criaturas de hábito. Quer você seja uma pessoa mais tranquila ou não, você tem seus hábitos. E você tem seus hábitos pecaminosos. Você tem aqueles hábitos que você até às vezes deixa para lá, não quer nem tratar porque você está segura, porque até agora não te afetou, porque nem percebe mais, porque é uma coisa que você faz tão tranquilamente que... Como? É pecadinho de estimação, né? Pecadinho de estimação. Não mexe com aquilo porque aquilo faz parte da minha agenda. Né? É uma forma de eu fugir do estresse desse mundo, porque eu mereço e tal, mas é uma mentira que nós vamos seguindo dia após dia, até que a trilha fica tão pisada que nós caminhamos até mesmo sem perceber. Vocês aqui dirigem? Quem aqui dirige? Tem carro, pronto. Já perceberam que, às vezes, a gente sai de casa e chega num lugar onde a gente queria ir, sem nem perceber como é que eu cheguei aqui? É tão automático, né? Eu não me lembro o que aconteceu entre eu aqui agora vindo para cá. Eu não me lembro como é que eu cheguei lá de casa até aqui, porque foi no automático. E, às vezes, a gente até perde a rota, porque nós estamos tão seguras naquilo que nós estamos acostumadas, que nós, então, vamos nos tornar escravas. O hábito pecaminoso não é nenhuma liberdade tua, não. É uma escravidão. Tenta sair. Eu paro se eu quiser. Tenta parar. Pode até tentar, né, por uns dias e tal, mas quando vier, né, o aperto, o estresse, se não for pela graça de Deus, se não for por uma intervenção externa, uma pessoa ir lá, te confrontar, o Espírito Santo, transformando o seu coração, quebrantando você perante Deus, se você não for tomado por arrependimento, você não sai. Porque aquilo não é simplesmente um hábito, uma trilha que você vai sem pensar, se eu perceber, eu volto atrás, né? Eu sei meu caminho de volta. Não, você está presa naquilo. Você está presa naquela mentira. Então, cada vez que nós pecamos, fica mais e mais fácil pecarmos de novo, até que isso vire um vício, uma escravidão. Tem um livro muito bom, eu não esqueço qual é o nome do autor, mas acho que é Vícios, um Banquete no Inferno. Fabuloso um livro. Assim, bem intenso. Depois eu vejo aí o nome, eu vejo se eu consigo trazer a próxima vez. Vícios, um Banquete no Inferno. E aí, por outro lado, o que acontece é que, com o tempo, quanto mais nós investimos nessa mentira, as nossas consciências vão se cauterizando. Nós vamos sentindo menos aquela culpa. Não significa que a culpa não existe, mas aquele sentimento de culpa que nós sentimos no começo, ela vai se desmanchando, ela vai sumindo. E, aos poucos, nós vamos achando, realmente vamos nos convencendo de que aquilo, de fato, não incomoda tanto a Deus, não. É um pecadinho. É a partir desse momento que a gente começa a achar que existe pecadão e pecadinho. Porque nós estamos cauterizadas, nós estamos insensíveis, nós não percebemos o terror da ira de Deus que deveria ser derramada em cima de nós por conta daquele pecadinho. Porque o nosso Deus não é apenas santo, Ele é santo, santo, santo. E você continua no pecado, ofendendo a Ele dia após dia após dia. E nós deveríamos estar aterrorizadas. E nós, como loucas, muitas vezes, achamos, não é nada demais. É só um hábitozinho. Né? Quando eu ficar velha, eu paro. Né? Quando ficar velha, vai ficar pior. Né? Eu fico... A minha mãe, eu brinco com ela, eu falo velha, porque eu brinco com minha mãe. Mãe, essa tá velha. Ela, não, tu que tá envelhecendo, que eu tô com o cabelo branco já ficando, aparecendo aqui. E ela percebe, né? Ela comenta comigo que tem alguns hábitos que ela tinha como jovem que agora estão ficando mais difíceis de lidar porque foram sendo repetidos ao longo do ano. E assim, Hendrika, vamos conversar sobre isso, né? Hoje ela tem uma perspectiva da vida dela que antes ela não tinha. Ela olha para trás e vê que depois de muito tempo tem algumas trilhas que nós olhamos para trás e elas estão tão pisadas, né, na nossa vida
que é muito mais difícil depois a gente se arrepender, a gente correr atrás do estrago, a gente tentar se desvincular disso. Então, para vocês que estão jovens, aproveitem agora. Para vocês que já estão na melhor idade, ensine-nos também. Nos dê a sabedoria de como fazer para a gente também poder sair dessa, porque nós precisamos de um puxão de orelha de vez em quando, especialmente de quem já passou por isso e que conseguiu, pela graça de Deus, ser liberta. Então, as nossas consciências vão se cauterizando com o tempo e nós nos tornamos, então, insensíveis àquilo que deveria nos deixar extremamente desgostosas. Vocês já sentiram aquele nojo do pecado que leva você a se quebrantar, a se jogar no chão e chorar horrores porque você percebeu quão monstruosa você era por ter cometido aquilo contra Deus? Muitas vezes é um pecado maior, não é mesmo? E quando a gente percebe que aquela raiva que a gente tem contra uma pessoa, quando a gente pensar a respeito disso, aquela raiva que nós temos contra uma pessoa, na verdade, está nos tornando assassinas. Nós estamos voluntariamente assassinando aquela pessoa no nosso coração. Por isso que Jesus falou isso tão incisivamente quando ele pregou aos seus discípulos, que até mesmo odiar o seu irmão no seu coração, aquilo nos torna tão pecadoras quanto a pessoa que de fato vai lá e mata a pessoa. É esse o nível de desgosto e sensibilidade que nós deveríamos ter para com o pecado. E, no entanto, nós estamos aqui, de boa com a nossa ansiedade, de boa com a nossa impaciência. A gente acha que é tranquilo. Eu não tenho paciência para esse tipo de gente, não. A gente acha que... né? Eu falo isso direto, e vez por outra, eu me pego falando isso, e eu penso assim, mas desde quando não ter paciência com esse tipo de gente é uma coisa boa para se falar? Né? Eu não tenho paciência para essa gente que não sabe dirigir no trânsito. Hendrika, é com esse tipo de gente que você deveria ter mais paciência ainda. Tenha vergonha na cara, Hendrika. Isso é pecado. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 14 a 15, diz o seguinte: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós nos enganamos com nossa consciência cauterizada, achando que não haverá consequência final. Achando que por nós sermos filhos e filhas de Deus, não haverá, né? Deus vai me proteger. Deus vai cuidar de mim. Ele não vai me castigar aqui. Mas Deus castiga os seus filhos, se Ele os ama. Se você está pecando né, todo dia, diariamente, no mesmo hábito pecaminoso, e nada está te incomodando, e nada está te acontecendo, e você está se safando de todas as formas possíveis, você está correndo perigo. Porque pode ser que você nem seja filha de Deus. Porque o nosso Senhor Deus castiga a quem Ele ama. Ele corrige quem Ele ama. Ele corrige para trazer de volta. E se você está seguindo o seu próprio caminho, como nós estamos aprendendo nos sermões dos domingos, né, em Romanos, Deus permite que aqueles que não amam a Ele sigam o seu próprio caminho, achando que eles estão de boa. Eles estão continuamente no seu hábito pecaminoso, e Deus não vai os castigar ainda, até que se culmine todo o pecado que eles haverão de fazer. E diz que eles recebem em si mesmos o próprio castigo dos seus pecados. E não percebem isso, porque se tornaram loucos em seus raciocínios. É isso que a mentira faz conosco. É isso que a mentira faz conosco. Nós deveríamos clamar a Deus para que Ele nos corrija, mesmo que isso doa. Nós deveríamos estar diariamente dizendo: Senhor Deus, mesmo que se eu precise puxar o tapete debaixo dos meus pés, se eu preciso tirar isso aqui de mim,
mesmo que eu precise terminar esse relacionamento, mesmo que eu precise, o Senhor queira arrancar tudo que eu tenho, Senhor, como o Senhor tirou de Jó, se o Senhor precisar me corrigir, que faça isso, para que eu não peque contra Ti. Queridas, como então podemos lutar contra a escravidão do pecado? Primeiramente, nós vamos ter que admitir que nós somos suscetíveis a isso. Né? O primeiro passo é sempre reconhecer. A gente tem que reconhecer que nós somos capazes de acreditar em uma mentira. E nós precisamos, então, identificar áreas de escravidão na nossa vida, ou hábitos pecaminosos. E, ao longo do estudo deste livro, nós vamos, então, confrontando áreas diferentes. Tem mentiras que acreditamos sobre Deus, sobre eu, sobre o casamento, sobre o outro, sobre filhos, sobre o trabalho, sobre... Gente, vocês que estão com o livro aí, vocês lembram o que mais? Tem tanta coisa sobre sexualidade. Rapaz. Bom, vocês vão descobrindo, vai ser uma descoberta. Vai ser uma caixa de surpresa para vocês. Mas tem tantas áreas da nossa vida que nós precisamos olhar e observar e falar, peraí, será que eu estou numa escravidão aqui? Será que isso aqui está agradando a Deus? Que tipo de comportamento é esse que é recorrente meu e que eu luto com isso diariamente e que muitas vezes eu até mesmo desisto? Não, eu sou assim, ponto final. Né? Tem umas horas que a gente fala isso, né? Ah, não, eu sou nervosa, ponto final. Ah, não, eu sou honesta demais. Eu falo o que vier na minha cabeça. Eu falo o que vier na telha. Se você tiver um problema com isso, o problema é teu. Tem problemas que nós vamos, então, deixando para lá, mas nós somos chamados, então, a identificar esses comportamentos pecaminosos. Identifique o que está na raiz daquilo. Então, ao longo desses estudos, nós não apenas vamos pontuar as mentiras que vão levar a determinados comportamentos pecaminosos, mas também vamos oferecer a verdade que nos liberta, como fala a palavra de Deus. E eles conhecerão a palavra, a verdade, e a verdade os libertará. E esse é o próximo passo. Substitua a mentira com a verdade. E não é um simples assim. Ah, tá bom. Isso é mentira e essa é verdade. Pronto, isso deve resolver o meu problema. Hendrika, Deus é bom. Acredite nisso. Ponto final. Não. No começo desse versículo, na verdade, é João 8, 31 a 32, a gente às vezes esquece que está escrito da seguinte forma. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A palavrinha permanecer aqui significa habitar, viver, tornar a nossa moradia a palavra de Deus. Isso significa que não adianta você apenas tirar uma promessa da caixinha de promessas ou colocar um versículozinho lá no espelho para todo dia, né? Quando você ficar nervosa, ir para lá, aí ver o versículo, tá bom, virar a chave na cabeça e aí voltar para enfrentar os problemas. Mas é um habitar. É você enxergar, passar a enxergar a vida de uma forma diferente através das lentes da palavra de Deus, através da cosmovisão cristã. É você acordar pela manhã e reconhecer, primeiramente pela manhã, que existe um Deus, que a agenda é dele, que a soberania é dele, que a glória é dele, e que nós somos servas dele, nós somos amadas por ele, nós somos perdoadas, não por nosso mérito, mas por mérito de Jesus Cristo, e que nós estamos aqui com o propósito de servirmos umas às outras, de amarmos uns aos outros e de proclamar o Evangelho. E que nós, através do poder do Espírito Santo em nós, temos o poder para dizer não à mentira, para dizer não ao pecado. O Evangelho vivido na prática, diariamente, quando nós criamos um hábito de fé, nós conseguimos, então, enfrentar as mentiras na nossa vida, nós conseguimos identificar as mentiras com mais facilidade, porque nós estamos constantemente na presença do nosso Senhor. Quando nós esperamos apenas habitar na palavra de Deus nos domingos, ou naqueles 5 minutos antes que a gente vai sair para o trabalho, começar o dia, ou no IF, uma vez por mês. Não, agora é o momento que eu vou estudar a palavra de Deus.
vocês não vão ter substância, vocês não vão conseguir conhecer a verdade. A verdade não vai te libertar, porque você não está permanecendo na verdade, na palavra de Deus. Nós precisamos, ao invés de cultivar um hábito pecaminoso, cultivar o hábito de fé. Não dizendo que nós temos poder por nós mesmos de nos libertar da escravidão, do pecado, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus trabalha através de nós e nós precisamos nos responsabilizar por isso. Ele nos chama, Ele nos ordena para que nós habitemos na palavra dEle, na verdade. Então, aí nós encontramos a necessidade de comunhão com os outros. Quem aqui gosta de levar carão do amigo, né? Como é aquele versículo? As feridas do amigo são leais. Quando nós não temos amigos sábios, é muito fácil a gente fugir da verdade, né? É muito fácil a gente continuar na prática do pecado. Mas quando a gente está na comunhão, quando nós conhecemos os nossos irmãos e irmãs em Cristo e somos conhecidos, nós temos a liberdade de ir lá e, em amor, exortar o nosso próximo e aceitar também, humildemente, o puxão de orelha que os outros vão dar em nós. Assim, não é assim que você trata o outro. Você está fazendo algo errado. Isso é permanecer, na verdade, é estudar a palavra de Deus, meditar nela, orar, estar em constante presença do Senhor, participar da vida em comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo. Porque você está se colocando no ambiente da verdade, de luz, onde a mentira vai ser exposta. O pecado, enquanto está longe da luz, ele está de boa, está escondidinho. Mas quando nós trazemos a nossa vida para perto da luz, para dentro da luz, então nós podemos ver claramente as mentiras em que nós estamos acreditando.